Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 26 de junho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São José Maria Escrivá. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, a comemoração dos santos João e Paulo, a quem está dedicada uma basílica no Monte Célio, junto à ladeira de Scauro, numa propriedade do senador Pamáquio. Morte no século IV. Em Trento, na Venécia, hoje no Trentino Alto Adige, região da Itália, São Vigílio, bispo, que, recebendo de Santo Ambrósio de Milão as insígnias do seu mandato e uma instrução pastoral, se empenhou com grande zelo em fortalecer no seu território a obra da evangelização e erradicar todos os vestígios de idolatria. Segundo a tradição, espancado por homens cruéis e bárbaros, consumou o martírio pelo nome de Cristo. Morte no ano 405. Em Nola, na Campânia, também região da Itália, São Deusdado, bispo, que sucedeu a São Paulino. Morte no ano 405. No território de Poitiers, na Aquitânia, atualmente na França, São Maxêncio, abade, célebre pelas suas virtudes. Morte no ano 515. Em Tessalônica, na Macedônia, atualmente na Grécia, São David, eremita, que viveu quase 80 anos recluso numa pequena cela fora dos muros da cidade. Morte no ano 540. Em Valenciennes, na Austrásia, no território da Audier na França, os santos Sálvio, bispo, e seu discípulo, que vieram do território de Auvergne para esta região e por ordem de Vinegardo, senhor do lugar, sofreram o martírio. Morte no século VIII. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, São Paio, mártir, que, aos 13 anos, pela fé de Cristo e por conservar a castidade contra as seduções sensuais do califa dos mouros, Abd ar-Rahman III, foi esquartejado com tenazes de ferro por ordem deste califa e assim consumou o seu glorioso martírio. Morte no ano 925. Em Gubbio, na Úmbria, região da Itália, São Rodolfo, bispo, que se dedicou incansavelmente à pregação e distribuiu liberalmente pelos pobres tudo o que havia em sua casa.
Morte no ano 1064. Em Belley, na Saboia, na Actual França, Santo Antelmo, bispo. Quando era monge da Grande Cartucha, reconstruiu os edifícios destruídos por uma avalanche de neve. Eleito prior, convocou um capítulo geral e, elevado à sede episcopal, empenhou-se com intrépida firmeza e incansável vigor em corrigir o comportamento dos clérigos e as atitudes dos nobres daquelas terras. Morte no ano 1177. Num barco ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Raimundo Petinial de Jouvignac, presbítero e mártir, que, sendo arcediago de Limoges, durante a Revolução Francesa, por causa do sacerdócio ficou detido em condições desumanas, e consumido pelas chagas e insetos venenosos, consumou o martírio. Morte no ano 1794. Em Cambrai, na França, as beatas Madalena Fontaine, Francisca Lanel, Teresa Fantou e Joana Gerard, virgens e mártires, que eram filhas da caridade, quando, em ódio à Igreja, durante a Revolução Francesa, foram condenadas à morte e conduzidas ao suplício coroadas por zombaria com o rosário. Morte no ano 1794. Em Qianshengshu, junto da cidade de Lichuital, no Hebei, província da China, São José Mataixun, mártir, que, sendo médico e catequista, embora na perseguição dos sequazes da seita Vietuan os outros familiares renegassem da fé, ele preferiu dar testemunho de Cristo com o seu sangue. Morte no ano 1900. No território de Jalisco, nos arredores de Guadalajara, no México, São José Maria Robles, presbítero e mártir, que, na perseguição contra a Igreja durante a Revolução Mexicana, morreu enforcado numa árvore. Morte no ano 1927. Em Treviso, na Itália, o beato André Jacinto Longuin, bispo, que, no tempo da guerra, socorreu com generoso vigor os prófugos e os prisioneiros, e nas condições difíceis do seu tempo, defendeu com singular solicitude os direitos dos operários, dos agricultores e de todos os desamparados da sociedade. Morte no ano 1936. Na floresta de Birok, perto da cidade de Strada, no território de Lviv, na Ucrânia, os beatos Nicolau Conrad, presbítero, e Vladimir Oprigma, que, sob um regime hostil a Deus, na sua impávida morte deram testemunho da ressurreição de Cristo. Morte no ano 1941. Em Siquil, localidade do mesmo território de Lviv, na Ucrânia, o beato Andrei Skak, presbítero e mártir, que na mesma perseguição foi fuzilado pela fé de Cristo. Morte no ano 1941. Em Beirute, no Líbano, o beato Tiago Gazir Haddad, Khalil Haddad, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e fundador da Congregação das Irmãs Franciscanas da Cruz no Líbano. Morte no ano 1954. Vida de São José Maria Escrivá de Balaguer. José Maria Escrivá de Balaguer nasceu na região de Barbastro, Huesca, Espanha. Era o dia 9 de janeiro de 1902. Seus pais, Dolores e José, tiveram 6 filhos. Desses, porém, as 3 mais novas vieram a falecer ainda criança. O casal deu aos filhos uma forte e profunda formação cristã. Vocação. No ano 1915, a fábrica de tecido de seu pai veio à falência. Por isso, a família teve que se mudar para Logronho, onde tinha mais oportunidade de trabalho. Lá, José Maria descobriu sua vocação religiosa, observando algumas pegadas dos pés descalços de um frei deixadas na neve. Decidiu ser padre. Entrou no seminário de Saragoça e, além dos estudos normais, estudou também direito, como estudante voluntário. Arrimo de família. Seu pai faleceu em 1924. Por isso, ele se viu, de repente, como chefe e arrimo da família. Em 1925 foi ordenado padre e passou a exercer o ministério numa paróquia mais rural. Depois, trabalhou em Saragoça. Autorizado pelo bispo, foi para Madrid em 1927, para formar-se em direito. E ele o fez com brilhantismo. Opus Dei. Um ano depois,
O padre José Maria Escrivá estava num retiro espiritual e pediu a Deus que lhe mostrasse claramente o que era preciso ser feito pela Igreja. Então, lhe veio a inspiração de fundar a Opus Dei, obra de Deus em latim. Trata-se de um moderno caminho de evangelização. A partir daí, trabalhou incansavelmente na instituição. Ao mesmo tempo, porém, continuou seu ministério sacerdotal, atuando entre os pobres e enfermos. E além de tudo isso, continuou a estudar na Universidade de Madrid e lecionava para sustentar sua família. A missão da Opus Dei. A missão da Opus Dei é promover entre os cristãos, seja de qualquer condição social a que pertençam, uma vida coerente com a fé no meio secular. O grande objetivo é evangelizar todos os ambientes da nossa sociedade. Para a Opus Dei, todos os batizados são chamados a buscar a santidade e anunciar o Evangelho, como o Concílio Vaticano II recordou. Clandestinidade. Quando estourou a Guerra Civil Espanhola, veio junto uma grande perseguição religiosa. Por isso, ele exerceu o sacerdócio de maneira clandestina. Quando conseguiu sair de Madrid, fixou residência em Burgos. Quando a guerra acabou, em 1939, ele voltou para Madrid e conseguiu o doutorado em Direito. Nos anos seguintes, dirigiu vários retiros destinados a leigos, padres e religiosos. Missão perto do Papa. No ano 1946, Padre José Maria Escrivá mudou-se para Roma. Lá, fez doutorado em teologia estudando na Universidade Lateranense. Foi nomeado padre consultor de 2 congregações da Cúria Romana. Depois, passou a ser membro de honra da Academia Pontifícia de Teologia. Em seguida, foi nomeado prelado honorário do Papa. A Opus Dei se expande. Com residência em Roma, Padre José Maria Escrivá viajou várias vezes para vários países da Europa e das Américas Central e do Sul. Nesses lugares, fundou e consolidou a Opus Dei. A obra de Deus cresceu bem formada e grande formadora de novos discípulos e missionários católicos, cheios de fé, conhecimento e perseverança. Morte. São José Maria Escrivá faleceu por causa de uma parada cardíaca. Era o dia 26 de junho de 1975. Ele estava em seu escritório de trabalho, aos pés de uma pintura emoldurada de Nossa Senhora. A ela, ele lançou um último olhar. A essa altura, a Opus Dei estava presente já nos 5 continentes. Tinha mais de 60 mil membros em 80 países. Sua beatificação aconteceu em 17 de maio de 1992. Sua canonização aconteceu no dia 6 de outubro de 2002, celebrada pelo Papa João Paulo II, em Roma. Sua festa foi instituída para o dia 26 de junho. O seu corpo foi depositado na Igreja Prelatícia, pois ele era prelado do Papa, de Santa Maria da Paz, na cidade de Roma. Oremos. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo-o como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão, fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar, e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me por intercessão de São José Maria o favor que vos peço. Peça-se. Assim seja. Pai nosso, Ave Maria, Glória. São José Maria Escrivá. Rogai por nós.